Então essa é a disciplina espiritual que nós chamamos, né? O refletir. Então observe que Salomão pecou e fez tudo que não devia, e tudo aquilo que era para o rei não fazer, ele fez. Então possivelmente ele não cumpriu o último item, que era ler todo dia, e ele entra nesse declínio espiritual, mesmo recebendo de Deus a sabedoria. Percebam que a sabedoria não é suficiente. O conhecer a Bíblia não é suficiente. O ter experiências com Deus não é suficiente. O ser pastor não é suficiente. O ser professor não é suficiente. Ter 200 anos numa igreja evangélica não é suficiente, né? Nós somos insuficientes. Nós sempre dependeremos de Deus para todas as coisas. Sempre, todos os dias da nossa vida, amados. Todos os dias da nossa vida, nós dependeremos sempre de Deus. Então a gente percebe aqui que mesmo Salomão, tendo toda essa sabedoria, isso não foi suficiente para que ele se mantivesse fiel a Deus, não. Então olha só, aí a história, né, nós ainda estamos nesse trecho aí do capítulo 1 ao 11 de 1 Reis, aí eu fiz uma divisão aqui, ó, a sabedoria de Salomão vai ser contado no capítulo número 4, versículo de número 29, vamos lá? Vamos ver se a gente consegue aqui ainda ler alguns trechos, né, nessa parte. Então, 1 Reis, capítulo de número 4, vamos aqui ler um pouquinho sobre a história desse rei que sucede Davi, o grande rei, né, um rei que foi, de fato, assim, único, né, um rei, de fato, que marcou a história de Israel, um dos 3 principais personagens de todo o Antigo Testamento. Nós tivemos 3, que são assim os principais na tradição judaica: Abraão, Moisés e Davi. Então, esses 3 homens foram os 3 grandes vultos do Antigo Testamento. Abraão, pai da fé, o patriarca; Moisés, o legislador, aquele que tira Israel da escravidão do Egito e leva do outro lado a terra prometida de Canaã; e Davi, que é esse rei que estrutura Israel. Então, ele está sucedendo ninguém mais, ninguém menos, é seu pai, mas é o grande rei Davi, embora pareça que ele era pequeno, parece, não sei exatamente. É o que dizem por aí, né, que ele era baixinho. Eu não quero nem entrar no mérito, vai que ele não era, chega no céu, ele tem uns 2,10 m lá. E aí vocês falam pra mim, tá vendo, André, você difamou Davi, olha o tamanho dele, vai lá falar pra ele. Eu falei, vou nada. Mesmo baixinho, ninguém tinha coragem, imagina se ele é grandão mesmo. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 29 ao 34. Meu Deus, tem tanta marcação aqui que eu me perco na Bíblia, na minha Bíblia. Diz assim, amados, olha, a sabedoria de Salomão, né? 4 de 1 Reis, 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Dada, filhos de Maol, deveriam ser sábios da época, né? E correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios. Olha, ele escreveu 3.000 provérbios. Aqueles provérbios do livro de provérbios, a grande maioria deles, né, 95% lá, são de Salomão. Então são palavras de sabedoria. Tem um outro pingado lá que não é dele, mas o livro de provérbios é de autoria de Salomão. Só que aqueles não foram todos os provérbios que ele falou. Ele falou aqui, ó, mais de 3.000 provérbios, entre eles o livro de provérbios. E foram os seus cânticos 1.005. Entre eles, o Cantares de Salomão, que é um cântico. Então a gente se maravilha com o livro de Cantares de Salomão, é um cântico dele. Ele escreveu 1.005 cânticos. Olha só, que aquele lá me parece que é o cântico dos cânticos, né? É o principal cântico. Tanto é que o nome do livro é esse, ou Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Isso aqui está falando desde do mato, entre aspas, né? Desde o galho até a principal árvore, né? Ou seja, ele falou da diversidade da flora, né? A sabedoria dele. Era um botânico, era um biólogo. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Ou seja, ele era entendido, amados. Era um biólogo mesmo, era um cientista, entendia mesmo de tudo.
e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Né? Olha que coisa interessante. Então, era de fato uma pessoa assim, pelo mundo todo, né? Reconhecido como um homem sábio. Conta-se aí uma história judaica que a rainha de Sabá, que está aqui na Bíblia, mas essa história que eu vou falar não está na Bíblia, né? É uma tradição que se tem no judaísmo, que a rainha de Sabá, entre outros testes que fez com ele para saber se de fato não era só fama, como a gente vê de alguns aí que é só fama, quando a gente chega perto não é bem assim, fez para ele um seguinte teste, né? No palácio, né? Um espaço muito longo mesmo, lá na frente ele coloca a rainha de Sabá para fazer, entre outros testes que fez para ver se ele era sábio mesmo, colocou lá dois buquê de flores. Só que um era natural e o outro era artificial, né? E nesses testes a rainha de Sabá assim, você é sábio mesmo? Então fala para mim qual deles é natural ou qual deles é artificial. De longe, não tinha como ele visualmente nem sentir olfato nem nada, não tinha como ele saber por esses meios. Ele disse assim, me traz um enxame de abelhas, ou melhor, um pouco de abelhas aí, né? E ele pega então essas abelhas e solta agora. E as abelhas foram em direção do buquê que era natural, lógico. A abelha não é boba, não vai ser enganada com nenhum buquê artificial, né? Só para a gente entender que de fato ele tinha sabedoria mesmo, né? Ele era inigualável e a Bíblia vai falar de algumas ocasiões que precisou da sabedoria para que ele pudesse então discernir aquilo que era correto e não era correto. Sabedoria é diferente de inteligência. Tem pessoas que são inteligentes e não são sábias. Tem pessoas que são sábias, mas necessariamente elas não são intelectuais, porque a sabedoria é encontrar saídas e encontrar meios para que possa viver adequadamente, né? Isso, deu uma caída aí, mas voltou, né? Uma caída aqui vocês aqui, mas voltaram, coisa boa, ainda bem. Então, amados, a gente percebe aqui nessa sabedoria de Salomão contada, né, no capítulo 4, versos de número 29 ao 34, conta-se também no capítulo 6 a construção de um templo, que é aquele famoso templo de Salomão, de ouro. Tem nada a ver com Celso Garcia, tá, irmão? Deixa eu tomar até um gole de água aqui. Tem nada a ver com o templo da Celso Garcia em São Paulo, não. Era um templo assim suntuoso, uma das maravilhas do mundo, né? Tudo era de ouro maciço, era um negócio assim, de fato era algo, e para a época então, algo assim inigualável, né? Ele constrói que de fato era um projeto do seu pai Davi, que queria construir aí um palácio para Deus, um templo para Deus, e aí Deus adverte Davi, disse, não, Davi, primeiro que eu não habito em templo feito por mão de homens, né? Haveria uma casa suficiente grande para mim comportar? Não tem, né, irmão? Mas mesmo assim, Deus permite, né, até mesmo pela relação que ele tinha com Davi, por esse desejo, que era um desejo sincero de Davi. Ele disse assim, mas como pode a arca do Senhor, né, morando aí em cabana, em choupana, em tenda, não é possível, tomando chuva, que essa arca representava a presença de Deus e Davi queria colocar mesmo num palácio, né? E por essa sinceridade de Davi, embora fosse uma sinceridade limitada, num sentido que Deus disse, não é isso que eu quero, você não entendeu exatamente, mas Deus honrou o desejo sincero de Davi, essa honestidade de ver aquela arca que representava Deus, né? Ou representava, melhor dizendo, a presença de Deus, representava Deus não, tá? Quero corrigir a fala aqui. Representava a presença de Deus na nação, né? E por essa sinceridade de Davi, então Deus fala, não, tá bom, teu filho vai construir, você não, porque você tem muito sangue nas suas mãos. Você não vai construir um lugar que de alguma maneira seja um referencial, né, na nação aí para adoração, que foi o que aconteceu depois, né? Então o templo era a referência máxima da adoração de Israel, tá bom? Então ele constrói esse templo suntuoso, né, algo assim mesmo, onde os sacrifícios eram feitos, onde ali representava
de fato, o encontro de Deus ou melhor, o encontro dos homens com Deus, né? Porque a arca estava lá, eles adoravam a Deus lá, eles oravam onde estivessem, qualquer lugar, voltado para Jerusalém, para o templo, né? E isso, inclusive, até hoje, esse conceito ainda permeia a cabeça de muitos cristãos, achando que Deus tem uma casa. E a gente chama o templo que a gente frequenta de casa do Senhor, erroneamente. Tá certo, irmão? Se naquele templo de Salomão Deus disse assim, se não dá conta de mim, imagina as nossas igrejinhas, imagina os nossos galpões, imagina os nossos salões, né? Imagina aí esses lugares de pedra, feio pra caramba, que eu acho umas construções horríveis das igrejas evangélicas, né? Não tem arte, não tem beleza nenhum, uns negócios feios pra caramba, pode pôr luz, pode pôr fumaça, pode pôr o que for, um negócio feio da bexiga, né? Desculpa o termo aí que eu sou pernambucano, né? Se a gente pegasse pelo menos as construções das igrejas católicas da era medieval, né? Aquelas coisas bonitas, arquitetônica, artística. Não, amados. Né? Eu, pelo menos, quando eu olho assim, poxa, a igreja evangélica podia construir um negócio desse aqui, ó. Coisa bonita, eu acho tão bonita aquela Capela Sistina que tem lá na Itália, e tantos templos aí na Europa e até no Brasil também. Tem umas igrejas católicas assim que arquitetonicamente, né, esteticamente são muito bonitas. Eu acho que a gente poderia fazer isso também, já que a gente chama esse trem de casa do Senhor, que não é. A casa do Senhor somos nós, templos de Deus. A igreja só é igreja porque ela se reúne no lugar com pessoas que foram compradas e lavadas pelo sangue de Cristo. Saíram dali, aquilo já não é mais igreja, aquilo é um templo qualquer, um prédio qualquer, pedra, tijolo, cimento, cal, estrutura metálica, seja lá o que for. Então nós não devemos demasiadamente colocar um valor sobre um lugar, porque não há lugar. Isso aí foi descoberto depois pela mulher samaritana lá no capítulo 4 de João. A briga foi, e aí, Senhor? E a gente vai entender o porquê que ela falou lá estudando essa história. Porque os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém a adoração, mas os nossos pais dizem que tem que ser aqui no Monte Gerizim, né? Porque eram samaritanos e tal. A gente vai ver, vai saber o porquê que aquela mulher questionou aquilo lá. E Jesus disse assim, mulher, nem em Samaria, nem em Jerusalém, porque a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. O Pai é espírito e procura os tais que assim o adorem em espírito e verdade. Então não tem lugar, né? É adorar a Deus em espírito e verdade. Se eu me reunir com vocês ou com qualquer outros irmãos aqui em casa, ali na esquina, numa praça, em uma lanchonete, qualquer lugar, nós somos a igreja de Deus. Eu não estou dizendo que a gente deve desprezar esses lugares, mas esses lugares não são mais importantes. As estruturas, elas não devem ser alimentadas e sustentadas, e sim as pessoas, não é, irmãos? Numa treliça e numa videira, a treliça é a estrutura que segura a videira. A treliça não tem vida. Quem tem vida é a videira. Então nós que somos o templo vivo. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 5, vai dizer isso. Vós como pedras vivas sois edificados, casa espiritual, para ofereceres a Deus sacrifício por Jesus Cristo, amados. Olha só, 1 Pedro 2 e 5, né, vai dizer isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo número 3, versos 16, 17, 18. 1 Coríntios, capítulo número 6, verso 19 e verso 20. Também está escrito isso. E a ideia do texto bíblico em todo o Novo Testamento é essa. É esse, né? Que a gente possa estar entendendo que não há dia sagrado mais no Novo Testamento, não há lugares sagrados mais, não há liturgia sagrada e não há elementos sagrados. Tá certo? Nós somos a igreja de Deus ambulante, que nos reunimos também nos templos, nas praças e nas casas. Isso está em Atos dos Apóstolos. Mas o negócio difícil do povo entender, né, irmão? Mas vamos lá. Então, ele constrói esse templo aí. Vocês seguram mais 6 minutos? Só para completar ali 20 minutinhos de gravação? Pode ser? 6 minutos. Quem me dá 6 minutos? 6 minutos aí. Quem me dá 6 minutos? Levanta a mão aqui. 6, 12, 18 minutos deu, ó. Cada um deu 6 minutos. Então, né? Isso é a armadilha santa que a gente chama. É arapuca sagrada. Então vamos lá. O capítulo 6 eu falei de 1 Reis, né? A promessa de Deus a Salomão era condicional. E a gente vê em 1 Reis, capítulo 6, verso 12. Eu gostaria de ler com vocês. Eu acho interessante a gente pontuar isso, tá? Então, 1 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 12. Então,
1 Reis capítulo 6, verso 12. Olha que coisa interessante. Aliás, deixa eu colocar uma sequência melhor para vocês, não sei se já anotaram aí, mas não anotem essa referência primeiro não, anotem no capítulo 2, 1 Reis capítulo 2, tá? Para a gente anotar uma sequência, né, melhor, que aí vocês leem uma parte, depois na frente outra, depois outra, tá? Então ficou uma desordem aqui na minha anotação. Capítulo 2, verso 4, né, o assunto é o mesmo que eu vou falar, tá? Capítulo 2, verso 4, diz assim, olha... Quando Davi dá conselhos a Salomão, né? Então, a primeira coisa ele disse, olha, se esforce e seja homem. Um conselho bom que o pai dá para o filho, né? Seja homem, meu filho. Verso 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos, Davi está dizendo, né? Que Deus tinha firmado uma aliança com Davi, que o reino de Davi seria perpétuo, a casa de Davi seria perpétua. Aí Davi diz assim para Salomão, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Esse termozinho, essa preposição se, né, condiciona a promessa de Deus. Então Deus disse a Davi, se eles andarem fielmente, se eles me obedecerem, então nunca faltará sucessor sobre o teu trono, né? Ou seja, amados, as promessas de Deus são condicionais, ou, nesse caso, e em muitos outros casos, é condicional a quê? A obediência à sua palavra. Porque Deus não tem compromisso com aqueles que não o honram, né? Deus não tem compromisso e não tem, na verdade, lógico que Deus não tem obrigação nunca com ninguém, com nada. Mas se Ele firmou com a sua palavra, né, Ele cumpre sobre a sua palavra. Então Deus tem compromisso com a sua palavra. Então se nós também temos compromisso com a palavra de Deus, ou seja, com o próprio Deus, aí Deus, Ele firma uma aliança com a gente e Ele jamais quebrará essa aliança. Mas só se nós o amarmos de todo o nosso coração, né? Lógico que a gente sabe que não é a nossa fidelidade que faz com que Deus seja fiel conosco, pelo contrário. A Bíblia diz lá em uma das cartas de Paulo a Timóteo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então não é nesse sentido que a nossa fidelidade faz com que Deus seja fiel, pelo contrário. Apesar da nossa infidelidade, a graça de Deus ela se agiganta de tal maneira que apesar de nós, Deus nos abençoe não por causa de nós. Porém, há uma aliança com Davi que é sobre a obediência, né? Então é condicional. Então capítulo 2, verso 4, a gente vê isso. Capítulo de número 6, versículo de número 12. Aí de 1 Reis, tudo em 1 Reis, tá? Diz assim, quanto a esta casa, ou seja, já tinha construído o templo, né? Que tu edificas, se, olha de novo, ó, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, ou seja, que não faltaria sucessor sobre o trono de Israel. Então, também é condicional. O último texto aqui, amados, para que a gente possa estar encerrando aqui, é no capítulo 9, verso 4 e 5. Então, dá uma folheadinha para frente aí, 1 Reis ainda, capítulo 9, verso 4 e o versículo de número 5. Olha só. E se, novamente, e se andares perante mim, como andou Davi teu pai, Deus já está falando diretamente com Salomão, né? Com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Olha que coisa interessante, amados. Então, as promessas de Deus a Salomão, né, era condicional, e a gente percebe, então, aqui. Nós vamos dar continuidade a essa história de Salomão, tá bom? Porque eu tenho algumas coisas ainda para falar e eu gostaria de completar, porque Salomão, de fato, é um rei que ele se destaca, né, entre outros tantos, mas ele merece um pouquinho mais da nossa atenção, como Davi também mereceu, né? Então, o Salomão, eu gostaria de trazer alguns outros detalhes aqui importantes para nós, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.